Eu quero agradecer as palavras do reverendo Jorge. Não sou tão forte assim, nem indiferente, mas o que eu posso dizer a vocês é que uma alegria absurda toma conta do meu coração e uma paz tão grande, porque eu tenho que dizer que sou um privilegiado. Quem teve o pai que eu tive e a mãe que eu tive tem que ser uma pessoa imensamente grata. Eu sei que eu não estou aqui fazendo discurso para causar inveja nem tristeza em ninguém, mas eu sei que é raro ter pai e mãe como eu os tive, e é muito, muito gratificante. Estou grato a Deus porque me deu a oportunidade de cuidar da minha mãe, e não eu, mas principalmente a minha esposa, que assumiu essa tarefa de uma maneira totalmente espontânea, voluntária, e eu sei que muito do conforto que minha mãe teve veio dos braços da Kátia e também dos braços das nossas duas filhas. Só tem motivo de alegria em relação a isso, totalmente motivo de alegria, e gratidão à nossa igreja que esteve presente, o reverendo Jorge, e dizer que no final da vida dela, ela morreu como um membro dessa igreja, né? A pedido de meu irmão pastor da IPB, o seu Edson. A rola nossa mãe na segunda igreja, porque tem mais a ver com vocês do que com a gente. E assim foi, e lá fizemos uma celebração. Não foi uma lamentação, né? Quando a gente sepulta uma pessoa que viveu a vida como minha mãe viveu, eu sei que tantas outras aqui viveram também, a gente tem que celebrar a gratidão. E foi um momento de muita gratidão, e tinha um tanto de pastores lá, só lamentei não ter nenhuma pastora, sabe? Mas tinha um tanto de pastores e um tanto de gente assim, e foi muito bonito aquilo, foi muito bonito. Eu também digo a vocês que no domingo passado, sou grato a Deus porque estava em viagem e Deus permitiu que eu chegasse ao ponto de ver a minha mãe ainda no hospital. Eu, Kátia e Raíssa estávamos em viagem, a gente estava na Europa, nós participamos lá da Assembleia do Conselho Mundial de Igrejas e depois fomos visitar nossas igrejas irmãs lá em Portugal. E tive a oportunidade de, no domingo, dia 14 de setembro, dia 12, melhor dizer, dia 11, no dia 11 eu fui pregador na Igreja Presbiteriana de Lisboa, ali no campo do Ourique. Quem conhece Lisboa sabe que é um bairro ali de classe média alta, muito, muito bonito, e foi um momento também muito agradável. Participamos no sábado do encontro da região protestante de Lisboa, junto com os irmãos e irmãs metodistas. Foi um momento muitíssimo agradável. Fomos para um parque e lá ficamos um piquenique o dia inteiro, churrasco, muito bom. Então foi assim, um momento muito aprazível, e a Igreja de Portugal manda para vocês um grande abraço. Perguntaram muito por Helenice, pastor Márcio, né, Helenice? Pastor Márcio e sempre pastor Márcio, sempre muito querido lá. Feitas essas introduções, eu quero pedir a vocês, também quero dizer de antemão que eu sou muito grato a Deus por ser edificado pelo cântico cantado pelo Robson, que isso só faz aumentar minhas convicções acerca de certas coisas. Que Deus nos abençoe. Lucas 16, 19 a 31, 13 versículos, por favor. Quem puder, abra aí seu aplicativo de Bíblia, abra a sua Bíblia. Lucas 16, 19 a 31. Texto muito conhecido, e que pedimos a Deus graça para que o seu Espírito nos ajude a acrescentar algo de novo nesse texto. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo, e que todos os dias
se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou o pai: eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Que Deus abençoe, irmãos e irmãs, a compreensão dessa palavra no coração. É uma parábola extremamente difícil e que nos traz uma série de possibilidades e também há compreensões extremamente errôneas acerca dessa parábola. E é aquele problema de quando nós usamos o texto bíblico para reforçar alguns pontos de vista pessoais, de maneira que o texto bíblico deixa de ser sagrado para ser um texto instrumentalizado para alcançar algum objetivo menor. Tem algumas ciladas nesse texto que a gente deve primeiro esclarecer. Por exemplo, trata-se de uma parábola, é uma comparação. Isso aqui não é realidade. Primeira coisa, Jesus não está dizendo aqui que quem é rico morre e vai para o inferno, e quem é pobre morre e vai para o céu. Porque nós sabemos que a riqueza em si, ela não é um obstáculo para o alcance da vida eterna. E nós sabemos que ser pobre também não é pré-requisito para alcançar a eternidade. Porque a gente sabe que há pobres e pobres, há pobreza e há pobreza. Logo, dizer de antemão que rico vai para o inferno, pobre vai para o céu, isso não tem base bíblica nenhuma. Quem leu o texto de advertência do apóstolo Paulo na carta a Timóteo, que nós lemos aqui, Paulo faz uma advertência: vocês não procurem a riqueza a qualquer custo, porque procurando vocês caem em ciladas. Em país sério, a gente sabe que corrupção é punida com prisão. E muitas pessoas no nosso país, dada a ganância, se corrompem. Servidores públicos como eu se corrompem porque querem ter mais do que têm. Querem ter fortuna, não se satisfazem com o seu carro,
Querem ter um de 400 mil, depois quer ter um de 1 milhão, depois de 2 milhões, e aí vai. E vai aquela ganância, vai só subindo de demanda. Às vezes eu me pergunto, para que tanto dinheiro se a gente precisa de muito menos para viver com qualidade? Não tem. Mas aqui não vai nenhum discurso contra a riqueza. O discurso é contra quem vivia como esse homem, de uma maneira fútil. Totalmente fútil. Vivia regaladamente. Todo dia era festa. Ele devia ser um dos top 10 da sociedade naquela época, que era festa todo dia, né? Bebidinha, se tivesse carro importado naquela época, ele ia sair com seu Porsche, Boxster ou sua Ferrari, caminhando pela cidade regaladamente, cada dia com uma mulher diferente, porque ele tinha muito dinheiro. Não é assim que a gente vê os playboys fazendo hoje? Alguns herdeiros aí milionários que fazem isso e até batem em mulher, como o Brenan, esse Brenan, que fugiu para não ser preso, vive assim, regaladamente, nunca trabalhou, mas é herdeiro, devia ser tipo esse sujeito. Mas Jesus não faz nenhuma consideração do ponto de vista moral sobre esse cidadão. Ele era mulherengo, ele fazia uso de droga, não, só diz que ele vivia regularmente, vestia-se muito bonito, gostava dessas coisas, essas coisas que a riqueza proporciona, e que não são ruins. Eu gostaria até de, ao invés de estar com um Aramis aqui, eu gostaria de estar com um Armani. Não tem problema. O problema é se eu sou dono do Armani ou se o Armani é o meu dono. Eu gostaria, sério, de estar com o Armani. Tá bem? Gosto de paletó. Se você quiser me dar um de presente, eu aceito. Tá? Não tem problema. A riqueza não é um problema. O problema é quando você é escravo da riqueza. Eu gosto sempre de dizer uma frase de uma canção do Barão Vermelho, né? Desejo que você ganhe muito dinheiro e pelo menos uma vez você diga a ele quem é dono de quem. Mas Jesus fala, esse camarada levava a vida ali, na boa. Levava a vida e Jesus não fez nenhuma consideração moral sobre ele, se ele estava certo, se ele estava errado, coisa e tal. Mas havia também na porta dele ali um pobre chamado Lázaro, que tinha chagas expostas e até os cães da rua vinham lamber as suas chagas. Estava ali à porta daquele cidadão e ele desejava comer as migalhas que caíam da mesa do ricaço lá. Jesus também não fala se esse Lázaro era um cara do bem, se ele era do mal. Tem muito pobre que é do mal, gente. Tem muito pobre que... Paulo Freire tem razão. O pastor está falando em Paulo Freire. Paulo Freire tem razão. Tem muito pobre que pensa com a cabeça do rico, do oprimido, do opressor. Tem muito pobre que é pobre e oprime, sabe? Então, Jesus não fala se ele era um cara do bem e tal. Jesus fala, estava lá, pobre. Jesus não fala o que levou aquele cidadão à pobreza. Não, ele estava lá na porta do rico, à espera de cair lá, quem sabe, lá uma comidinha, né? Sobra lá um caviarzinho, um camafeuzinho de camarão, quem sabe alguma coisa, né? Alguém está saindo dali e fala, vou dar um pedaço desse camarada aqui. Jesus não entra também no mérito de por que esse camarada foi pobre. Eu estava pobre. Só diz que o estado dele era de muita pobreza, quase indigência. Ele estava ali à porta daquele cidadão, e aquele cidadão, ele ansiava comer um pouquinho da comida que era comida naquela casa ali, daquele homem muito rico. Então Jesus não faz considerações nem sobre o rico, nem sobre o pobre. Jesus apenas relata. Não é uma história, é uma parábola. Uma parábola é uma comparação. E a parábola, ela nos permite, então, um aprendizado lá no final. Essa parábola fala sobre a vida. Fala sobre a vida antes e depois da morte. E a segunda parte, que é a parte da morte, nos traz um ensinamento para a parte da vida. É isso que Jesus quer nos ensinar nessa parábola. E então, seguimos. A primeira coisa que nós entendemos é que Jesus estava falando com o público. Era o público, além dos pobres aqui que estavam ali perto dele, tinha sempre aqueles que esperavam que Jesus cometesse um deslize, que eram os escribas e fariseus. Ou dormia, né? Na hora que Jesus está falando, tem escriba e fariseu ali no meio.
Para escriba e fariseu, pobreza e riqueza eram predeterminação de Deus. Deus escolheu uns para ser ricos, outros para ser pobres. Para escriba e fariseu, a pobreza tem a ver com o pecado. Você é pobre porque você fez alguma coisa assim, 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 então você é pobre. Nós temos exemplo ali dos amigos de Jó, que ficaram durante todo o livro de Jó tentando justificar porque que Jó tinha sido submetido àquele processo de empobrecimento, de perda das famílias, então, sempre justificando com o erro, com o pecado que Jó fez por merecer. Então, para escriba e fariseu, ser rico foi escolha de Deus, ser pobre foi escolha de Deus, e estamos entendidos. Acontece que, quando a gente começa a ver essa parábola, a gente percebe uma coisa. Não fala que o rico estava incomodado com o pobre ali à sua porta. Porque o rico não precisava do pobre. O rico já tinha suas riquezas. Ele podia viver tranquilamente com suas posses, com suas riquezas. Aí eu peço a vocês para reler o texto de Paulo aqui a Timóteo, que Paulo fala, cuidado, não confie na sua riqueza, não confie nas suas posses, porque isso pode vir a te suceder mal lá na frente. Toma cuidado, esse texto de Paulo foi muito pertinente, e eu e o reverendo Jorge não combinamos nada sobre isso, mas tem alguém aqui que é comum entre nós dois, que é o Espírito de Deus. Então, o rico não precisava daquele pobre ali à sua porta. Mas o pobre, ele precisava do rico. Ele precisava que alguém olhasse para ele e o ajudasse a mudar a sua condição de pobreza. Ajudasse a curar aquelas feridas, ajudasse a alimentá-lo, a vesti-lo, a dar a ele abrigo. O pobre precisava do rico. Havia ali uma necessidade de relacionamento entre dois seres humanos de condições sociais totalmente distintas. Mas o rico não percebeu que aquele homem precisava dele. E eles tinham também outras coisas em comum. Um era pobre, o outro era rico, mas ambos eram filhos de Abraão. Está lá. Filhos de Abraão. Tanto que depois, quando saem dessa vida e vão para o segundo ponto, o rico vê a pai Abraão e vê Lázaro no seio de pai Abraão. Ou seja, aquilo que foi vivido na vida dessa existência, naquele tempo, passa na mesma circunstância para o pós-morte, em que as diferenças continuam. E o rico, ele sabia, pela doutrina dos fariseus, que a riqueza dele era atributo de Deus. E ele sabia também que aquilo que viesse a ele de punição também seria desígnio de Deus. Ele não questionava isso. Ele viu e falou, pai Abraão, minha condição está difícil aqui, pede para Lázaro molhar a pontinha do dedo, me refrescar aqui. E o pai Abraão falou, olha, essa distância entre vocês ela é intransponível, não dá para fazer isso. Pede para ir lá e avisar para os meus, para que eles procedam de maneira diferente, porque se for Lázaro que ressuscite e volta lá, eles vão acreditar. Aí, pai Abraão, olha, lá estão os profetas, lá estão Moisés, e eu digo hoje, né? Lá está o pregador Edson pregando, lá está o Novo Testamento avisando, lá estão os evangelhos, lá estão as epístolas, lá agora está o texto bíblico completo, orientando, dizendo, faça dessa maneira. Se não dão ouvidos a esse daqui, se não dão ouvido aos pregadores que eu estou mandando pregar, não vão dar ouvidos ao que ressuscita mesmo, porque esse negócio do camarada ressuscitar, a gente não acredita muito não, viu?
Até Jesus, o pessoal anda aí questionando se ressuscitou mesmo, não ressuscitou, né? A gente diz que ressuscitou, é uma questão de fé. Mas, quem não crê em Jesus fala que isso aí é história. Então não adianta, por mais que você se esforce, a pessoa vai falar, não, isso aí é fake, isso aí é montagem, isso aí não é verdade, esse Lázaro não morreu coisa nenhuma. Sempre vai ter uma justificativa para dizer, esse Lázaro, isso é história. Não adianta. Então o pai Abraão fala para o homem rico, olha, estão lá, estão os evangelhos, estão os pregadores, estão os cânticos avisando, a Bíblia sendo aberta, sendo lida, o texto de Paulo que foi lido está avisando. Aí vocês não acreditam, não é ressuscitando um aqui que vocês vão acreditar. O segundo tempo dessa parábola, irmãos e irmãs, e essa resposta de pai Abraão, nos diz o seguinte: o que tem que ser feito no tempo chamado hoje. Não existe segundo tempo. Não existe segunda divisão no plano de salvação, no plano de Deus. Não tem segunda divisão. Aí eu vou, sou rebaixado, depois eu ganho, volto. Segunda oportunidade. O tempo da nossa existência é esse daqui. E nós vamos levar para o pós-morte aquilo que nós fizemos aqui. Quem fui eu? Quem foi você? Você foi um homem, uma mulher de muitas posses? O que é que você fez com suas posses? Guardou para trás para corroer? Guardou para os seus filhos, os seus herdeiros ficarem brigando, se matando uns aos outros, como a gente vê por aí muitas vezes? Sabe? Você deixou de fazer uma viagem gostosa? Você deixou de comer um prato gostoso para poder guardar o dinheiro e deixar lá no banco? Porque dinheiro no banco só serve para uma coisa, para enriquecer banqueiro. Né? Porque o dinheiro nosso que fica lá é muito mal remunerado. Então, se você puder, gasta ele. Gasta com coisa boa, vai fazer uma viagem, vai curtir esse planeta gostoso que Deus deu para a gente, sabe? Eu poderia ter muito mais dinheiro guardado, não tem tanto não, se eu não viajasse o tanto que eu viajo. Amo viajar, porque eu sei que essa memória que eu vou levar. Amo, toda a oportunidade que tenho, quero viajar. Mas o tempo é o tempo chamado hoje. O que você pode fazer, você tem que fazer hoje. Então, se você tem uma soma financeira grande guardada, e você tem um irmão aqui na igreja passando necessidade, e você não socorre esse irmão, não vai ter oportunidade depois de você fazer esse bem, passou. Sabe por quê? Você não vai, mas outro bem e faz. E você está guardando dinheiro para quê? Muitas vezes acumulando brasa para a sua cabeça. Porque filho, irmão, depois que o pai morre, fica irreconhecível, muitas vezes. Sabe? Você pensa assim, como? Saímos todos do mesmo lugar? Somos filhos do mesmo pai e da mesma mãe? Então não tem segunda chance na nossa existência. Aqui não se trata de dizer de uma parábola de cunho moral, de que quem é pobre vai para o céu e quem é rico vai para o inferno. Não, tem pobre que vai para o inferno, tem rico que vai para o céu e vice-versa. Depende de como você usa a riqueza que Deus permitiu que você acumulasse. E outra coisa, não é verdade, apesar de alguns acharem que sim, que para ter pobre tem que ter rico. Não, não é verdade. Porque esqueceu de colocar a variável chamada ganho de produtividade. Hoje nós conseguimos fazer com que as máquinas trabalhem e geremos muita riqueza. Alguém pode ser rico, mas nós não precisamos ter ninguém pobre. Eu sempre digo isso. O mundo não precisa, o mundo poderia ter ninguém passando fome, ninguém sem abrigo, porque nós temos condições de dar comida e abrigo para todo mundo. Se nós não damos, é porque procedemos como esse rico. Porque aí um cidadão tem 100 bilhões, trilhões, 1 trilhão de dólares, está quase chegando a 1 trilhão de dólares. Eu pergunto, o que um cidadão vai fazer com 1 trilhão de dólares quando ele morrer?
De que adianta? Para mim, ter $1 trilhão ou ter $1 bilhão é a mesma coisa. Então, se nós procedemos como esse homem, aí está explicado porque temos tantos pobres, tantas pessoas que passam fome. Nós temos 33 milhões que passam fome no nosso país e somos o segundo maior exportador de alimento do mundo. Tem alguma coisa errada. Não gerimos bem os recursos que Deus colocou à nossa disposição. Porque primeiro tive que dar comida para a nossa gente, para depois exportar o excedente. Mas agora não, qual que é a lógica que prevalece? A lógica do ganho. Não, deixa o povo passando fome, mas exporta soja. Para quê? Os porcos da China comerem. 70% da nossa soja vai para os povos da China comer. Então não faz sentido. Vamos plantar comida para o povo comer. Mas eu sei que isso é uma briga, isso é longe. Mas a palavra de Deus está aqui advertindo. E sei que alguém pode até não concordar comigo e achar que a minha fala é ideológica, mas não é. Minha fala é bíblica. A palavra de Deus está aí, dizendo, alertando. Tem pobres no nosso meio, porque somos gananciosos. Não é problema ser rico. O problema é quando fazemos mau uso da riqueza. Esse homem vivia para se regalar. E para finalizar essa parábola, quem era esse Lázaro? Esse Lázaro é aquele que tomou sobre si as nossas dores. O castigo que nos trazia paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Você nunca percebeu que esse Lázaro é o próprio Cristo? O que o Cristo fala lá no Apocalipse? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ele estava ali na porta daquele rico. Estava lá. O rico via. Estava lá. Mas em nenhum momento o rico chamou para entrar, porque não vai um cidadão totalmente desqualificado, fedorento, entrar no meu palácio. Jesus Cristo é esse Lázaro. Jesus Cristo se fez pobre, se fez indigno, se fez pecador, se fez a pessoa mais desqualificada para nos ganhar para Deus Pai. Nós não podemos levar para a eternidade coisas que aquele rico levou. A indiferença, a discriminação, a insensibilidade, tudo isso aquele homem fez. E quando eu chegar na eternidade, quando eu prestar contas para Deus Pai, você foi indiferente com aquele. Deus Pai não foi indiferente com aquele. Você discriminou aquele ali, por causa da sua condição, você discriminou pela pobreza, pela ignorância, por qualquer coisa que me leve a discriminar, pela sua condição racial, você discriminou, eu vi. Pai, então me dá a oportunidade, não tem jeito não. Agora não tem jeito não. Nós não podemos levar para a eternidade pontas desencontradas. Temos que acertar tudo aqui. O tempo é agora. O momento é hoje. O conserto é hoje. Levar pendência para a eternidade. Levar inimizade para a eternidade. Levar rancor para a eternidade. Levar indiferença para a eternidade. Deixar $1 bilhão de dinheiro guardado lá, sendo que você podia ter feito muito com aquele dinheiro. Financiado obra social, apoiado a sua igreja, ajudado a sua igreja a socorrer os necessitados, tudo isso. Não tem segunda divisão no plano de salvação. Só tem primeira divisão. Ou é aqui, ou nunca mais. O resto é um acerto de contas com Deus.
que vai ser? Você vai ficar muito envergonhado na presença dele. Eu torço. Eu não sou muito de achar que Deus tem que mandar para o inferno todo mundo. Aliás, eu por mim, Deus pode levar todo mundo para o céu. Eu sou a favor de levar todo mundo. Mas primeiro passar um pouquinho de vergonha na presença dele, né? Passar vergonha. Aqui o seu, né? Passar um pouquinho de vergonha na presença dele. Eu torço por todo mundo para o céu. Mas eu torço por rico, eu torço também. Sabe por quê? A graça de Deus é maior do que a maldade do rico. Pronto. Com todo respeito aos judeus. Respeito aos judeus, por favor. Quem é judeu? Fez mal ou fez? Eu sou neonazista? Não sou não. Totalmente contra. Mas nenhuma maldade humana é maior que a graça de Deus. Então não tem jeito. A graça de Deus é maior que tudo isso. Mas eu torço para passar um pouquinho de vergonha. Sabe? A gente passar um pouquinho de vergonha na presença de Deus. Ah, mas quantas vezes o pastor apelou na igreja? Ó, a igreja está precisando de um reparo aqui, a igreja está precisando de um negócio ali, a igreja precisa socorrer as mulheres da Guaicurus. Eu vou dar dinheiro para socorrer mulher, profissional de sexo, não, isso é de Deus. Não é coisa nenhuma, não é papel seu julgar isso. É papel de Deus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, o tempo é hoje. Faz um conselho com Deus. Fala com ele assim, Deus, eu não quero ir para a eternidade com pendência, não. Sabe? E aí eu sepultei mesmo. Uma mulherzinha no bom sentido, pequenininha, analfabeta, que foi daqui sem dever nada para ninguém. Pelo contrário, ainda deixou um pecúliozinho, um segurozinho, um negocinho para a gente. Olha que coisa mais linda. Uma mulher analfabeta ainda deixou. Amanhã eu saio para poder olhar quanto é que tem. Né? Mas é isso. Faça desse domingo, meu irmão, minha irmã, uma oportunidade de salvação. Salve a sua vida dessa angústia terrível do arrependimento daquilo que depois não pode ter mais conserto. Conserta hoje. Né? Conserta com seu filho, com sua esposa, com seu ex-marido, com quem for. Consertar não é passar pano, não, viu? Não é fazer de conta. Consertar é consertar. Continuamos separados, mas eu te respeito, eu te perdoo, e a vida segue. E assim Deus vai te abençoar. Tá bem? Que você tenha um ótimo domingo, que a sua vida seja plena de bênção e que Deus abençoe a nossa comunidade. Estou muito feliz que hoje está um pouquinho mais cheio, né? E já podemos abraçar também. E vamos chamar os outros para vir para cá, para poder aumentar mais ainda. Tá? Amém. Minha querida irmã, meu querido irmão, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a doce comunhão com o Santo Espírito sejam com todos vós, sejam conosco hoje e até o dia do Senhor Jesus. Amém. Amém.